cujo governo que saiu deixou esse dinheiro em caixa. Tá. E um monte de obra pelo Paraná que o atual governo está inaugurando até hoje, que nós iniciamos, porque era tanta obra que não deu para concluir tudo até o final do governo. Algumas continuaram, mas com o dinheiro previsto. E 7 bilhões, que dá para pagar todas essas obras e muito mais. Muitas obras que você vê na televisão hoje, em horário nobre, são obras que eu contratei junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tá. Ô Beto, a gente... Tá, você não me respondeu ainda até agora a questão de ficar fora, né? Mas é porque é uma história longa, né? Pode perguntar, faço questão. Como é que foi ficar fora da política? Primeiro, do jeito que você sai do cenário. Você sai preso e mantém a sua candidatura ao Senado. Tá? Eu fui sequestrado na minha casa. Você tem aqui total disposição para falar. Eu vou te confessar que eu não li nada dos seus processos. Nada do que foi... E não li, inclusive, nem os do presidente Lula. Tá? Então eu não tenho propriedade para falar. Posso discutir no boteco lá com meus amigos, mas para falar com propriedade eu não tenho. Tá? Mas você manteve sua candidatura. Você tinha a posição ou a oportunidade de sair de candidato a Senado e ser candidato a deputado federal para manter o seu foro privilegiado, por exemplo. Não tem foro privilegiado. Não naquele caso. Não naquele caso, mas que aconteceu antes. Tá, mas não tem foro enfim, privilegiado. Você poderia ter um mandato como deputado federal, que seria muito mais fácil. Você preferiu ser candidato ao Senado até o final. Como é que foi essa situação? Como é que foi viver isso? Bom, foi uma tragédia. Confesso que caiu o mundo na minha cabeça. Nunca imaginei passar por uma situação parecida com essa. Até porque não justifica nada do que fizeram. Você é inteligente. Eu te pergunto, que pré-requisito eu preencho para ter minha casa invadida, ser sequestrado junto com a minha mulher a 20 dias da eleição? Qual é o pré-requisito? Não tinha nem inquérito contra mim? Eu falei numa outra entrevista, cometi uma inconfidência, vou fazer aqui de novo. Por favor, né? Já que fez em outro. Eu recebi o recado que ia invadir minha casa e que ia acontecer o que aconteceu no sábado. De quem? De um amigo meu que eu não vou botar o cara aqui. Uma enrascada. Não que eu tenho que perguntar, né? Pô, minha parte. Não pode contar a fonte, pô. Você jogou a isca, mas eu não minha parte é essa, pô. Ó, vai acontecer uma operação segunda ou terça-feira e vão levar você e sua mulher. Eu dei risada na frente do cara. Eu não tenho inquérito. Não fiz um depoimento. Há 20 dias da eleição. O meu sequestro, chame como você quiser, que eu fui sequestrado, tive minha casa invadida, ao arrepio da lei, não foi um processo jurídico, foi um processo político-eleitoral. Olha o trauma da minha mulher. Anda na periferia de Curitiba, pergunta quem é Fernanda. O que ela fez pelo povo mais humilde. O carinho e a dedicação que ela teve na área social. Mais um dado, se você entrar lá no IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que é um dos órgãos federais mais respeitados desse país, está lá. Foi a maior redução de pobreza e miséria do Brasil no meu período de prefeito. Obra da Fernanda Social. Se você for pegar no meu período de governo, foi a maior redução de pobreza e miséria dentre todos os estados do Sul e Sudeste. Olha o trabalho dessa mulher. Pois ela foi sequestrada. Você acredita, Léo? Não tem processo contra ela até hoje. Não abriram inquérito, ela não foi denunciada. Por quê? Porque não existe mínimos elementos que corroborem as acusações. Ou seja, não existe uma prova. Se não tem nenhuma prova, como é que submete uma mulher, com o trabalho que ela fez por esse Estado, a um trauma, a uma humilhação pública, uma execração pública, como fizeram com ela? Um trauma que possivelmente a pessoa carrega até o final da vida. Quem cata as penas lançadas ao vento? Nem pediu desculpa. Porque esse povo que apronta isso é inimputável. Não tem nenhuma responsabilização. Eu estava lendo um tempo atrás que na Alemanha, um juiz que dá uma decisão flagrantemente equivocada é de 1 a 3 anos de prisão. E uma multa milionária. Porque não pode mexer com a honra das pessoas como se não valesse nada. Se demora uma vida para construir uma reputação, de repente assassina a sua reputação da noite pro dia. Quem que deu autorização para te sequestrar, como você diz, ou para te prender? Não, são membros do GAECO. O juiz autoriza e um desembargador negou o nosso HC. Mas baseado em quê? Hoje eu perguntaria pro promotor que pediu, pro juiz que deu e pro desembargador que negou o HC. Minha mulher não tem denúncia. O que vocês têm para dizer para ela? O que vocês têm para dizer pro povo do Paraná? Porque além do arbítrio, da ilegalidade, do crime que cometeram contra mim e minha família, além disso tudo, eles revelaram um grande desprezo à democracia, na medida em que fraudaram a vontade do eleitor, induzindo ao erro.
Quem vai votar num candidato preso? É na véspera E da ainda eleição tive ainda. 377 mil votos. É voto pra caramba, né? Considerando O cara o que que tava aconteceu. preso? E enxovalhado no Império de Comunicação. Enxovalhado. Roberto, e lá, cara, quando E você cadê tava... o pedido de desculpa? Então, o que eu queria dizer para essas 3 instâncias que pediram, concederam e negaram o HC, que rezem que um filho de um desses, se um dia tiver um problema com a justiça, não caia nas mãos de pessoas como eles. Um filho deles. Porque vão sentir na pele o que é injustiça. Você falou de sentir na pele agora. Quando você tava... Invadiram a casa da minha mãe, uma senhora de 82 anos. Quando você Que estava lá, justifica? Beto, sequestrado, como você disse, o que te passava na cabeça, cara? Porque você Eu sempre foi muito, enlouqueci. muito respeitado. Muito, e os enlouqueci. minutos devem passar muito lentamente, né, cara? E outra, que eu falo para os amigos, você entra lá, você não sabe se sai em meia hora, Não. em um dia, em uma semana ou em quantos anos. Sim. Não vou dizer que não fiquei tenso, desesperado. Fiquei. Até porque eu sempre prezei muito pela minha honra, pela minha imagem. Eu digo para as pessoas, os que me conhecem, cara, você me conhece. Ninguém vira bandido da noite pro dia, que tentaram transformar num personagem que eu não me reconheço nas acusações que fazem. São esdrúxulas. Então, Como tive várias, estou ganhando tudo. Absolvições. Teve uma recente agora que você Teve foi agora, absolvido. quarta-feira retrasada, mandando para o eleitoral. E o termo lá que eu leio muito dos ministros do Supremo é o seguinte: contorcionismo acusatório, distorção dos fatos, violação do juízo natural. Sabe o que aconteceu? Vocês acompanharam recentemente esse país. Uns superpoderes. Como diz o advogado Cacai, poder absoluto significa corrupção absoluta. Escutei de um outro coronel: quem vigia, o vigia. E vocês estão vendo o que aconteceu. Tudo que foi acusado lá atrás, que a intenção deles não era combater a corrupção, era tomar o poder, era criminalizar a atividade política, demonizar os políticos para tomar o poder. Num dado momento, a sanha era tanta pelo poder que eles queriam meter a mão em 2,5 bilhões de reais da Petrobras para fundar o partido deles. E tudo que se falou lá atrás se confirmou hoje. O juiz e o coordenador da Lava Jato, em conluio, hoje saíram, renunciaram aos cargos, a carreira, para entrar na política. Ainda bem que apareceu um cara lá, do interior de São Paulo, de Araraquara, que resolveu entrar no Telegram, nas nuvens, o Telegram, e pegou as mensagens. Aí mostraram ali